Mateus, capítulo 7, versículo 1 e versículo de número 2, estas palavras do Senhor Jesus: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E o título desta mensagem nesta manhã é Julgando com reto juízo. Bem, nós chegamos a uma parte deste glorioso Sermão do Monte que envolve alguns deveres mais delicados e mais vitais em toda a vida cristã, meus irmãos. O assunto que o Senhor está lidando é o nosso relacionamento com outras pessoas. Não julgueis, diz o Salvador, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão também a medir. E que tema não é? Esse dever e esse comando do Senhor Jesus Cristo, eles são dados no contexto do grande Sermão do Monte. Nós continuamos a lidar com aquele maior de todos os sermões, o Sermão do Monte. E o Senhor busca neste sermão, você se recorda, formar um caráter espiritual em seus discípulos. Ele está no início do seu ministério. Ele separou os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, aqui estão eles reunidos diante do Senhor, e o Senhor está contrastando a velha maneira dos fariseus e escribas de viverem, aquela religião muito humana, onde a palavra de Deus fora torcida, com a verdadeira justiça do reino, aquilo que o Senhor determina para a sua igreja, para o seu verdadeiro povo, um povo convertido, um povo que deve viver em espírito e verdade e servir ao Senhor. A religião da alma, da sinceridade diante de Deus. E todo o ensino aqui do Senhor Jesus Cristo, nós estamos recordando neste Sermão do Monte, é para preparar os discípulos do Senhor para aquele grande dia de prestar contas a Deus. Nós estamos sendo preparados, o Senhor está preparando a sua igreja para o dia de prestarmos contas, queridos, para que o povo de Deus viva neste mundo de tal maneira, de tal forma, diante dos olhos de Deus, encarando esta vida como uma vida passageira, como peregrinos aqui deste lado da eternidade, e se preparem para entrar na presença do Senhor e olhem sobre esta vida como um período probatório, um período breve, um período de preparo, um período que nos lançará para dentro da presença do Senhor para a eternidade. Este é o intuito do Senhor Jesus Cristo aqui no Sermão do Monte. A todo tempo, por toda jornada, os olhos de Deus são sobre cada um de nós. E no momento em que nós encapsulamos esta verdade, que Deus não está preocupado ou ocupado com outras coisas na eternidade, mas os seus olhos estão sobre nós. Ele é o Deus que nos vê, e nos vê por nome, por pessoas, individualmente, mesmo agora sentados aqui neste salão. Então a nossa vida começa a tomar um tom bem diferente, uma vida realmente vivida na presença do Senhor e em santidade, em sinceridade, é o que cabe a um verdadeiro crente. É exatamente esta ideia que domina este capítulo 7 que nós iniciamos nesta manhã. Nós vivemos, nós andamos sobre os olhos criteriosos, perscrutadores de nosso Deus por toda a jornada. E este Sermão do Monte, você já deve ter percebido, é um sermão muito perscrutador, não é? É um sermão que nos encontra em qualquer esconderijo que nós entramos e nos chama para fora e lida conosco. Nós temos sido lidado aqui de uma maneira como no Salmo 139, por este Sermão do Monte, o Senhor nos tem cercado por detrás e por diante. Ele tem colocado sobre nós a sua mão, Ele tem revelado tudo sobre nós. É um sermão que nos encontra em qualquer canto da vida e nos chama a dar um passo para fora de nosso esconderijo espiritual, e Ele lida conosco. Assim esse sermão nos encara, como nós temos sido tratados aqui através dessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele lida conosco de várias maneiras, Ele é muito perscrutador, este grande, este glorioso Sermão do Monte. Assim, meus queridos irmãos, não há nada tão prático nesta manhã do que este capítulo de número 7 diante de nós. E o tema aqui é o tema julgamento. E quão importante este tema, não é? Eu creio que este é um tema de vital importância na sua e na minha geração. Nunca houve uma geração como nossa em que um tema como este é de vital importância. Julgamento. O que é o julgamento? O que o Senhor quer dizer neste versículo 1? Não julgueis para que não sejais julgados. Porque nós vivemos em uma época de pouquíssimo discernimento espiritual entre o povo de Deus. Não deveria ser assim, porque nós temos a palavra
e nós nos assentamos sobre os ombros de gigantes na fé, como os puritanos, os reformadores, e nós temos todo o arcabouço da história da igreja, de comentários, de igrejas, de povos em todas as partes que amaram o Senhor, que viveram a palavra de Deus. Não deveria ser assim, dias de pequeno discernimento espiritual, porque nós temos a palavra de Deus e nós temos um sermão como este, o Sermão do Monte, um sermão que nos ensina a viver de uma maneira agradável ao Senhor. Bem, queridos, julgamento. Que tipo de julgamento é este? Não julgueis para que não sejais julgados. Deixe-me, antes de tocar em específico no que o Senhor quer dizer aqui, afirmar o seguinte: há 3 tipos de julgamentos ensinados ou mencionados, assim por dizer, na Bíblia, a palavra de Deus. E antes de mencioná-los, porque é tão importante um tema como esse, eu quero responder essa pergunta. Por que é importante lidarmos com um tema como este? Julgamento. Porque um tema como este traz santo temor para dentro da vida cristã. Em dias de superficialidade, em dia de irreverência espiritual, um tema como este é um tema que traz grande seriedade para dentro da vida cristã. Um santo temor é tudo que nós necessitamos, gravidade espiritual, seriedade como crentes. Nós vivemos em dias de frivolidade e superficialidade espiritual. A nossa geração de evangélicos, e mesmo no meio de pessoas ditas reformadas, é culpada por uma falta severa de santo temor a Deus. Você ouve coisas que você nunca imaginaria iria ouvir. Você ouve linguagem, pessoas lidando com a palavra de Deus ou pregando a palavra de Deus com um tipo de linguagem, postura que você não esperaria de pregadores em nossos dias. Não há muito respeito pelas coisas santas, não há gravidade, não há um senso de seriedade, um senso de andarmos, de vivermos na presença e sob os olhos de Deus. E em nossas preocupações de mostrar para o mundo como crentes que nós somos pessoas alegres, que somos pessoas felizes, nós temos falhado em reverência para as coisas com o reino de Deus. E aquilo que a Bíblia chama de reverência e santo temor é pouquíssimo visto em nossos dias. Assim, um tema como este, julgamento, vem a nós como uma grande necessidade para fomentar em nós um santo temor ao nosso Deus. Queridos amigos, toda a ideia de santo temor a Deus, algo que era muito comum nos dias passados, e de piedade, o que é piedade? É profundo respeito e profundo amor por Deus. Tudo isso parece se tornar coisa do passado. E isso aconteceu em parte, essa irreverência que nós encontramos em nossos dias, isso aconteceu em parte por uma grande falha em perceber na palavra de Deus este ensino sobre julgamentos. Que embora não haja condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, há um dia de prestar contas a Deus para cada crente em Jesus Cristo. E no momento em que nós falhamos e esquecemos esta verdade, que nós somos julgados por Deus aqui nesta vida, e que há um dia de prestar contas a Deus, então evapora-se toda a reverência e toda a piedade no lugar de adoração e na vida cristã. E é isso que nós vemos em toda parte, em lugares de adoração, em seminários, em conferências, em congressos, em blogs, em debates na internet. De maneira que o que nós temos em nossos dias é uma geração irreverente, uma geração ousada, uma geração que não parece ter o mesmo santo temor das gerações passadas diante do Senhor. Há um dia de prestação de contas para o crente, diz a palavra de Deus, da maneira como ele viveu a sua vida cristã, da maneira como ele usou os dons que Deus lhe deu, as oportunidades, e da maneira como ele exerceu a luz que ele recebeu na palavra de Deus, isto é, o conhecimento que lhe foi dado pela palavra da verdade. A maneira como o crente respondeu aos comandos do Senhor, e em relação à luz e ao conhecimento que cada um de nós adquiriu no conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos, mais responsáveis nós nos tornamos de nossa vida em resposta à palavra do Senhor, às exigências de Deus. Mas eu estava dizendo que há 3 tipos de julgamento sendo mencionado na palavra de Deus. E o primeiro deles é este: há um julgamento final no último dia. Este é o primeiro julgamento mencionado na palavra de Deus. É um julgamento que determina a separação entre salvos e não salvos. É um julgamento que irá determinar se nós estaremos no céu ou seremos banidos da presença de Deus para o inferno. Este é o primeiro julgamento que é mencionado na palavra de Deus.
O julgamento que determina o destino eterno de todo homem e mulher. Mas esse não é o único julgamento na palavra de Deus. Há um segundo julgamento. E o segundo julgamento é um julgamento que nós somos submetidos, observe você, como crentes, como filhos de Deus, como pessoas salvas. A palavra de Deus ensina que Deus julga e disciplina aqueles que Ele toma por filho, aqueles que Ele ama. E Deus julga e disciplina seus filhos se eles são culpados por pecados ou por viverem uma vida errada diante do Senhor e das exigências de Deus. E se nós persistimos assim em algum pecado determinado, ou persistimos em viver uma vida errada diante de Deus, Paulo nos diz que o julgamento pode vir em forma, muitas vezes, de disciplina, de enfermidades, de fraquezas, e pasme você, mesmo sermos levados embora mais cedo para a eternidade, porque talvez um crente se tornou um grande empecilho à obra do Senhor, ao reino de Deus. Bem, para entendermos isso com mais clareza, eu preciso me voltar para 1 Coríntios, capítulo de número 11, onde nós lemos essas palavras do versículo 27 ao versículo de número 29. 1 Coríntios 11, 27 a 29. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Observe agora, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você percebe que ele está falando a crentes em Jesus Cristo aqui? Observe que julgamento e que disciplina é essa. Por causa disto, versículo 30, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, isto é, que já passaram para a eternidade. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Esse é o julgamento do Senhor. Mas quando somos julgados, disciplinados, isto é, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui está o julgamento. Essa é uma doutrina muito importante, muito séria. Paulo mesmo fala de pessoas que passaram de cena, se tornaram mau testemunho, impedimento ou uma vergonha para a igreja de Cristo, persistiram em ser um impedimento à expansão do Evangelho, em ser uma pedra no caminho do povo de Deus, em ser uma causa de desgosto e de sabor na igreja de Cristo, e persistiram contra o Espírito Santo de Deus, em sua dureza, em suas fofocas, em suas picuinhas, em seguir em frente, trazendo amargura e divisão, ao ponto do Senhor precisar discipliná-los com enfermidade, e alguns mesmo sendo levados pela morte para a eternidade. Claro, não foram julgados para a condenação ou para o inferno, mas foram disciplinados pelo Senhor. E nós, queridos irmãos, se nos tornarmos um mau testemunho por causa da recusa de alguns daqueles coríntios em examinarem a si mesmo, em julgarem a si mesmo em suas falhas e se arrependerem, e se voltarem ao Senhor, bem, foram disciplinados, e nós devemos julgar a nós mesmos. E esse é o tipo de julgamento que a palavra de Deus nos diz, que há um segundo tipo de julgamento aqui. Para podermos escapar esse segundo julgamento, nós precisamos nos julgar a nós mesmos. E este ensino é confirmado, veja você, na carta aos Hebreus, lá no capítulo de número 12, no versículo de número 6, onde a palavra de Deus diz estas verdades tão claras: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Algumas pessoas temem e fogem deste ensino, mas este é um ensino claro na palavra de Deus. Pessoas que passaram muito tempo no meio pentecostal parecem imaginar que Deus está ali apenas para o meu socorro em toda e qualquer situação, independente de como nós vivemos, se nós somos desobedientes, se nós somos mal agradecidos, que Deus está ali para me socorrer. Contanto que eu não peque contra Deus, eu faço da casa de Deus, do reino de Deus, da vida cristã, das exigências de Deus o que eu quero. Deus está ali para me socorrer, contanto que eu não peque. Não, meus queridos amigos, a Bíblia diz que Deus açoita e disciplina aqueles que Ele ama. Que doutrina, não é? Que verdade. Deus possui exigências, Deus possui os comandos na palavra de Deus. Ele é um Pai misericordioso, mas Ele é um Senhor santo. Mas uma doutrina como essa logo nos abre os olhos.
e forma verdadeira piedade dentro de nós, Deus é soberano. E há então o terceiro tipo de julgamento na Bíblia, e é um tipo de julgamento que tem a ver com galardões, ou galardões, melhor dizendo. Está em Romanos, abra comigo no capítulo de número 14, no versículo de número 10, ouça essas palavras, Romanos 14, 10. Mas tu porque julgas teu irmão, ou também porque desprezas teu irmão, pois todos, observe agora, havemos de comparecer ante, e aqui está, o tribunal de Cristo. Esse é um julgamento futuro para crentes em Jesus Cristo. Paulo está falando a crentes em Jesus Cristo. A palavra de Deus ensina que todos nós, crentes, iremos prestar contas ao Senhor no final de nossas vidas. Será que você já aprendeu a respeito disso? Que cada crente em Jesus Cristo há um dia de julgamento esperando por você e por mim na presença de nosso Deus. Isso não é um julgamento para condenação, não entenda errado. Não é para condenação ou nossa salvação. Não é para decidir se nós vamos para o céu ou para o inferno. Isso já foi decidido em Cristo Jesus. Nós já passamos da morte para a vida. Nesta mesma carta de Romanos, nós temos essa promessa gloriosa, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Não é para decidir se é céu ou se é inferno, mas é um julgamento que irá afetar o nosso destino no céu, como nós viveremos ali na glória eterna. É muito pouco falado sobre este ensino em nossos dias, muito menos em meios onde o foco é o prazer e o sucesso material, e Deus está ali apenas para o nosso bel prazer. Queridos, não nos é dado muitos detalhes sobre este prestar de contas do crente, mas é claramente ensinado na palavra de Deus. Você encontra isso, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 10, que há um dia de prestar contas para o crente, que há um julgamento para o crente, um julgamento de galardões, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos, observe aqui, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você observou? Abra comigo ainda em Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13. Estas palavras: eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Você observou o julgamento aqui? E as suas obras te seguirão. As tuas obras e as minhas obras me seguirão para a eternidade, e ali elas serão colocadas nas balanças eternas, como nós vivemos. Ouvi uma grande voz, escreve estas palavras, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Esse é o terceiro julgamento mencionado na palavra de Deus. E se nós desejamos ter, como diz o apóstolo João, ousadia naquele dia de entrar na presença de Deus, nós devemos ter um grande cuidado em como nós vivemos as nossas vidas aqui deste lado do céu, pois nós vivemos na presença de um Deus santo e de um Pai celestial que disciplina os seus filhos com amor e com grande sabedoria. Embora sejamos crentes em Jesus, embora estejamos livres da morte, da condenação, do inferno, de sermos banidos da presença de nosso Deus, embora estejamos salvos, seguros com o Senhor Jesus Cristo, nós estamos sujeitos a este julgamento aqui na terra. Se persistimos em nosso pecado, rebelião, em nosso orgulho, longe de Deus, lutando contra a vontade de Deus, a disciplina do Senhor, e também estamos sujeitos àquele julgamento após esta vida. Este é um ensino claro da palavra de Deus. Por que eu precisei mencionar isso neste estudo de Mateus capítulo 7? O ensino da palavra de Deus sobre julgamentos. Bem, porque isso nos conecta com o ensino do Senhor em nosso texto de Mateus. Por isso, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos tornarão a medir. Aqui nestas palavras nós somos ensinados a não passarmos julgamento uns sobre os outros. Veja, isso é claramente expresso naquelas palavras que eu li lá em Romanos, no capítulo de número 14, ele fala sobre cessar com esta prática. Romanos capítulo 14,
No versículo de número 10 e o versículo de número 13, eu leio muito rapidamente essas palavras que conectam o julgamento com esta prática. Versículo de número 10 a 13. Mas tu porque julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Observe a conexão entre Mateus capítulo 1 e o julgamento futuro. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Que palavras! Você percebe como este ensino da palavra sobre julgamento nos conecta com estas palavras do Senhor Jesus Cristo: não julgueis, para que não sejais julgados. Está bastante claro aqui nestas palavras do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem, meus queridos amigos, de Mateus capítulo 7, ela é uma passagem que parece ser muito desafiadora à compreensão logo no início da leitura, porque ela parece bastante desconectada, não é? Talvez em sua leitura em casa você tenha percebido há 3 partes aqui. No versículo 1 e no versículo 2 ele fala sobre não julgar. No versículo 3 ao versículo 5 ele fala sobre reparar no argueiro do olho que está do irmão e tentar corrigir o irmão. E no versículo 6 parece haver um versículo, uma declaração tão desconectada de todo o restante, que ele fala sobre lançar suas coisas santas aos porcos, aos cães, e as suas pérolas aos porcos. Não parece haver qualquer conexão aqui, não é verdade? Quando nós lemos muito rapidamente esses versículos, parece consistir de 3 parágrafos desconectados, sem um tema comum, mas se torna muito claro quando nós recordamos que estes versículos são parte do contexto de todo o Sermão do Monte. Eles estão no contexto de tudo que o Senhor Jesus Cristo já disse até aqui. O que esse texto, que parecem desconectados, tem em comum é que eles nos trazem alguns avisos necessários sobre o que o Senhor Jesus Cristo já disse até aqui, sobre tudo o que ele ensinou até este ponto. Eles dão um aviso relacionado às instruções anteriores. Observe, o Senhor está no Sermão do Monte ensinando aos seus discípulos sobre a justiça que excede a justiça dos fariseus, não é verdade? Lá no versículo 20 do capítulo de número 5, nós vemos que a palavra-chave, ou o versículo de ouro aqui, de toda esta porção da segunda parte do Sermão do Monte, são estas palavras: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ali naquele versículo, ele está falando sobre a verdadeira justiça do reino: ser luz, ser sal neste mundo, viver uma vida diferente, uma vida sincera, uma vida de um testemunho real. Não agir como um crente hipócrita, como os fariseus, não se comportar como os gentios, tratando Deus como uma mera energia distante que está ali só para me ajudar, preocupado em servir ao Senhor, em confessar os teus pecados a Deus. Então, no versículo 3 e no versículo 5, ele começa a falar sobre o cuidado que nós devemos ter com a atitude dos outros. Você percebe a conexão? Espero que você tenha percebido. Ele está falando sobre a vida do reino. Ele está falando sobre uma vida de justiça. Ele fala sobre como o crente deve viver em comparação com aqueles religiosos não convertidos, com evangélicos não convertidos, com reformados não convertidos. Ele está dizendo: os meus filhos, as minhas filhas, não serão como os gentios, não serão como pessoas meramente religiosas, frias, que apenas batem o ponto na igreja e não têm qualquer envolvimento com a palavra de Deus, com o serviço do Senhor. Eles não serão assim o meu povo. O Senhor está ensinando, observe, a justiça do reino, a justiça que excede as dos fariseus. Mas agora que nós aprendemos isso, e com esse nosso entendimento avançado sobre a justiça do reino, nós temos que tomar um grande cuidado para não sairmos por aí reprovando aqueles que estão lutando para avançar nesta justiça e para viver uma vida cristã. Daí não julgueis, para que não sejais julgados. Percebeu a conexão? Os homens precisam ser ajudados a verem as suas naturezas, a verem sua real necessidade de santificação, a ser luz, a viver a lei de Deus, mas não pela ajuda de hipócritas religiosos
que estão mais preocupados com os pecados alheios do que com seus pecados. Daí os versículos 3 ao versículo 5, porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho. O Senhor acabou de ensinar a justiça do reino aos seus discípulos, e diante de um imenso perigo que esse povo de Deus saísse por aí com o nariz empinado, com arrogância, com soberba e com orgulho, Ele está dizendo: nós devemos ter compaixão com as pessoas que estão lutando para viver a justiça do reino, e não sair por aí com este grande conhecimento que recebemos, passando julgamento sobre as pessoas. E as pessoas precisam ser ajudadas em sua jornada de fé e avanço. E no lugar de terem hipócritas religiosos tentando tirar o cisco do olho das pessoas, quando eles próprios têm uma viga em seus olhos, nós devemos aprender a nos julgar a nós mesmos. Esta é a conexão destes versículos com tudo o que foi dito nos versículos anteriores. Compartilhar o Evangelho com as pessoas é vital e imperativo. Mas nós somos avisados a não desperdiçar o nosso tempo com aqueles que não têm absolutamente nenhum interesse pelo Evangelho e o desprezam. O reino de Deus não é propagado por um fanatismo cego, mas é um exercício de discernimento espiritual. Daí as palavras do versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Assim estes versículos não estão desconectados uns dos outros. Eles estão extremamente conectados a todo o ensino do Sermão do Monte, desde o início até aqui. Desse modo, meus queridos amigos, o ensino aqui nessas palavras tão ilustrativas, tão diretas, é que o amor e a justiça do crente deve ser terno, o amor e a justiça do crente deve ser bondoso e, ao mesmo tempo, deve ser discriminatório. Nós devemos saber discriminar entre o certo e o errado. O crente precisa ser uma pessoa terna, bondosa, não ácida, não maledicente, mas ao mesmo tempo discriminatória, discriminando entre o certo e entre o errado. Ele deve ter então a astúcia e a prudência das serpentes e a simplicidade dos pombos. Nós vivemos em uma geração de pouco discernimento espiritual, que não consegue, parece, discernir entre o certo e o errado. Quando você entra na internet é um desânimo. Você vê gente dando joinha e fazendo comentários sobre coisas absurdas. São como certos crentes, muitas vezes, que no meio de uma palestra, quando o pastor fala algo que é totalmente chocante, lá vem o irmão e diz: amém, glória a Deus. Parece que não está pensando, parece que não está raciocinando, parece que não está entendendo o que está dizendo. Essa é a nossa geração de pessoas que falam demais, que se expressam demais, mas que não entendem o que dizem amém para o que é mal, e que diz Deus não permita para o que é bom e o que é correto na palavra de Deus. Nós vivemos em uma geração com pouco discernimento entre o certo e o errado, crentes pouco treinados na Escritura, que engolem tudo na internet. Nós vivemos na época do sincero, mas errado. O importante é o que é sincero, ainda embora seja errado, sem comprometimento com a verdade da palavra de Deus, ou uma vida cristã sem um compromisso de submissão aos ditames da palavra de Deus. E muitos crentes seguem assim por muitos anos, para a sua própria perda e pouco avanço espiritual. Essa é a geração de evangélicos em que nós vivemos em toda parte. Igreja é a mais próxima de casa. Se eu não estou satisfeito ali, eu pulo para outra, como uma agência bancária, um supermercado. As pessoas não conhecem a doutrina da igreja, não conhecem a natureza da igreja. Se eu não estou feliz, não estou satisfeito aqui, eu busco outro ambiente que me receba. Deus está lá, eu estou cá, contanto que eu busque não pecar, Ele vai me socorrer nas dificuldades. Nós vivemos em uma geração de pessoas tão distantes de um conhecimento da soberania de Deus e dos atributos de Deus, e nós chegamos a este ponto de uma maré de iniquidade em tantos lugares religiosos. E há também erros fatais que têm entrado na vida da igreja, como modismos, como música, como os ensinos. Assim nós precisamos ser pessoas que discernem as coisas à luz da palavra de Deus, de maneira que um cristão é alguém que deve exercer discernimento criterioso em sua geração e julgar as coisas e os movimentos e os modismos pelo crivo da doutrina e do ensino. Por isso, não julgueis, traz tudo isso. Não julgueis, diz o Senhor. E noutra parte nós encontraremos Ele dizendo: mas julgueis com reto juízo. Bem, o que é julgar? Não julgueis. Como no capítulo 6, o mestre ele introduz o ensino como uma declaração. Ele diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola ou piedade diante dos homens, para serem vistos por eles. E então ele segue na sequência, desdobrando esta declaração, não é? Aqui ele está fazendo a mesma coisa. Ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. E então ele começa a desenvolver todo o capítulo, explicando a sua declaração principal e primária.
Aqui ele faz a mesma coisa. Ele dá um princípio, e então ele desenvolve a sequência do que quer dizer não julgueis. Não julgueis. Bem, o que quer dizer? Acaso ele está dizendo nunca passe uma opinião formada, criteriosa sobre um assunto ou sobre ninguém? Será que é isso que ele quer dizer sobre não julgueis? Claro que o cristão não pode pensar desta maneira. Será que eu tenho que ter a mente aberta e aceitar qualquer ensino na igreja, qualquer tipo de vida, de mentalidade, de proposta espiritual, sem julgar nada? Será que é isso uma declaração absoluta? Não julgueis. Que eu devo ter a mente aberta e tudo que vier, todo novo ensino, que parece plausível, que parece lógico, eu devo aceitar e receber. Jamais poderei ser uma pessoa que passa um julgamento em qualquer coisa. Será que é isso? A compreensão correta dessa declaração, não julgueis? De fato, queridos, julgamento é algo necessário, nos ensina a palavra de Deus. Nós sabemos que é algo necessário, julgamento. Julgamento é necessário neste mundo. Certamente não é isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando, um julgamento, não julgueis de uma maneira absoluta, não tem um critério, não tem um senso de discriminação e de discernimento. Nós sabemos que julgamento é algo necessário no mundo, através dos tribunais. Se não houvessem tribunais julgando entre o certo e o errado, decidindo, observando em que estado nós estaríamos. Julgamento é necessário na igreja, e por falta de julgamento, ou melhor, disciplina na igreja, há tanto caos, tanta desordem. E no passado, servir a Deus, adorar o Senhor e disciplina na igreja eram 3 parâmetros fundamentais da existência de uma igreja realmente bíblica, que ali há a disciplina, que ali há a ordem. Na igreja a disciplina, no mundo os tribunais. E julgamento também se aplica às questões doutrinárias, verdadeiramente se aplica. No versículo 15 nós lemos o seguinte: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Como eu posso descobrir que uma pessoa é um lobo? Uma pessoa que veio, um mestre, um líder, uma pessoa que se introduziu, se infiltrou em uma igreja para destruir a igreja, se eu não julgá-lo, se eu não observá-lo e discriminar entre o seu ensino, se ele é falso, se ele é certo, se ele é verdadeiro ou se ele é incorreto, dizer isso é falso, isso não vem da palavra de Deus, este ensino não condiz com o que a palavra de Deus está ensinando, independente da maneira como o homem se apresenta, a mulher se apresenta em seu ensino. Como eu posso fazer isso e discernir que alguém é um lobo em pele de ovelha, se eu não julgar, se eu não discriminar? Ou nas palavras de Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8, quando Paulo diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Como você poderá fazer tal coisa, um julgamento tão severo como este, sem discriminar, sem estabelecer um discernimento entre o que é certo e o que é errado? Então você se recorda também das palavras do Senhor em João, capítulo de número 7, não é? O versículo de número 24, onde ele diz o seguinte, João 7, versículo 24, estas palavras: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali. Eu estou lendo 6, agora capítulo 7, 24, perdão. Não julgueis segundo a aparência, observe agora, mas julgai segundo a reta justiça. A palavra de Deus não nos proíbe de julgar. Não julgueis aqui, então, não significa recusar fazer qualquer uso da discriminação de uma coisa e outra. Em pensar, em considerar, em analisar, em separar o certo do errado. O julgamento aqui não é literalmente julgar o caráter e as atitudes de uma pessoa, não é esse tipo de julgamento. Ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. O contexto indica que o que é condenado aqui, meus irmãos, não é o julgar ou discriminar entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Ele não condena este julgamento criterioso entre uma doutrina verdadeira e uma doutrina falsa. Não julgueis. Não se trata aqui de discernir e discriminar entre o certo e o errado. Não é isso que ele está proibindo, não é isso que ele está condenando. Como nós sabemos? Bem, nós sabemos que ele não está proibindo a discriminação entre o certo e o errado, entre julgar sim com um reto juízo, porque ele nos diz palavras muito fortes no versículo de número 6. Ouça o que ele diz no versículo 6: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Como eu vou saber que uma pessoa é um cão ou um porco, se não julgar? Cristo não está falando literalmente sobre cães e sobre porcos, sobre jogar pérolas ou anéis ou diamantes, não faria qualquer sentido, não é? Ele está falando sobre pessoas.
Que pessoa é essa que deve ser caracterizada como um cão? Ou como um porco, ao ponto tal, no caráter dessa pessoa e na atitude dessa pessoa, que eu não devo compartilhar as coisas santas e preciosas da palavra de Deus e as pérolas do Evangelho, se eu não utilizar de discernimento e de um sério e criterioso julgamento. Assim o Senhor não está proibindo, ao dizer não julgais, não julgueis, que o crente discerna e julgue entre o certo e o errado, entre uma atitude certa, uma postura certa ou errada, entre uma doutrina certa ou errada. Nós vivemos na geração do não julgueis, a heresia do não julgueis. Tudo vale, deixa entrar tudo, deixa a igreja ser destruída, deixa a vida de uma pessoa ser contaminada. Não julgue nada, não fale mal de nada, não toque em nada, tudo é amor, tudo é abraçar. Essa não é a palavra de Deus. O que importa é amar, doutrina separa. Ó, meu querido amigo, no momento que você fala sobre amor, a palavra de Deus te levanta uma pergunta: que tipo de amor você define? Um amor que é segundo a verdade, um amor vicioso que tudo vale, tudo pode? Assim a palavra de Deus põe nossos pés no chão. E quando o Senhor diz não julgueis para que não sejais julgados, Ele não está excusando o discernimento e o julgamento criterioso entre o mal que entra para devorar vidas e igrejas, contaminar a adoração e todo tipo de coisa. Assim, nós somos comandados a julgar com reto juízo. E aqui está a palavra de Deus, para nós julgarmos entre estes lobos que se vestem de ovelhas e entre porcos e cães. Nós precisamos de uma discriminação e de julgamento judicioso. Há diferença entre ser um supercrítico ácido de todas as coisas em voltas e fazer um julgamento criterioso, judicioso. Meus queridos, o que é condenado aqui é um tipo errado de disposição. É isso que é condenado aqui. Uma disposição ácida, uma disposição incorreta, uma disposição errada. É isso que é condenado. Uma disposição para olhar para tudo em volta desfavoravelmente, olhar o caráter, as ações das pessoas desfavoravelmente, fazer um julgamento precipitado a todo momento está se precipitando em olhar para as coisas, em decidir, em fazer um julgamento sem conhecer a verdade sobre as coisas. Um julgamento rápido, aquela atitude de falar, de ouvir o pensamento sobre a cabeça: eu devo falar, eu devo julgar, eu devo dar a minha opinião. Há pessoas que são assim. Uma moeda cai no chão, tem que emitir uma opinião. Uma sirene sai lá fora, tem que emitir uma opinião. Um julgamento precipitado sobre as pessoas. E ali vai falando sobre as pessoas, estabelecendo um julgamento muito rápido e muito ácido sobre as pessoas. Porque olhar para tudo assim leva uma pessoa a ser o tipo de pessoa que está o tempo todo fazendo criticismo duro, injusto com tudo e com todos. Passando julgamento condenatório o tempo todo. Você conhece pessoas assim? Talvez nós tenhamos vivido e agido desta maneira por muito tempo. Está no hábito de expressar opinião duramente, desnecessariamente, quando esta opinião é formada na mente. Simplesmente bradar uma opinião desnecessária e ácida. É isso que está sendo condenado pelo Senhor aqui. Um tipo errado de disposição. Um espírito continuamente crítico, derrogatório, de tudo, de todos, em todo lugar, não discriminando entre o ensino e um comportamento que não convém, mas simplesmente passando o julgamento. Veja, Cristo não está condenando a formação de uma opinião sobre a conduta de outras pessoas, não é isso. Porque no versículo 2 em diante ele diz: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos tornarão a medir. Queridos, criticismo severo e duro de outras pessoas, que envolve maledicência, trará um retorno sobre nós no dia de julgamento. No dia quando Deus julgará os segredos de todos os homens. Mas mesmo aqui na terra, mesmo aqui neste plano, nós somos julgados por Deus com a mesma regra que passamos para julgar outras pessoas. Nós somos pessoas tão necessitadas de misericórdia do Senhor. Nós somos pessoas que alcançamos a misericórdia de Deus. E essas palavras do versículo 2, elas refletem as palavras do capítulo 5, versículo 7, onde o Senhor diz o seguinte: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E do capítulo 6, versículo 12, onde ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqueles que maldizem os outros e condenam com palavras sem compaixão podem esperar o mesmo tratamento de Deus.
E esperar um tratamento de Deus desta forma traz realmente um calafrio, não é a alma, que Deus haverá de nos julgar e nos disciplinar da maneira como nós medimos os outros e julgamos os outros. Mas ele diz, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidas vos tornarão a medir. O que leva um cristão à disposição como essa? De estar o tempo todo passando julgamento sobre as pessoas, envolvendo em maledicência, um espírito hipercrítico entre o povo de Deus, todo tipo de atitude por meio de palavras. Bem, eu creio que primeiramente o que leva uma pessoa a uma atitude como esta é o hábito. Esta é a primeira coisa que leva uma pessoa a se tornar um hipercrítico, o hábito. Bem, você identifica uma falha, uma inconsistência em uma pessoa. Ou alguém não escolheu as palavras certas para dizer algo e você logo se ofende. E no lugar de suprimir um espírito ácido, revanchista, você o alimenta em tua mente e você faz imediatamente um comentário. Ou outra pessoa se comporta de uma maneira que você considera indevida, incorreta. E no lugar de gentilmente admoestar no contexto da amizade essa pessoa, você passa um comentário derrogatório. Daqui a pouco você se sente muito apto a ver o erro das outras pessoas, e então entra no hábito de passar o julgamento em todo mundo, em toda coisa em volta. E o que você não percebe é que há muito tempo você desenvolveu olhos críticos de tudo e de todos, e você começa a fazer suas observações sobre tudo e sobre todos o tempo todo. E se tornou mesmo uma satisfação para você, maligna, encontrar falha nas outras pessoas. Parece ser um grande assunto encontrar erro naquilo que os outros fazem, no caráter das pessoas. Foi o hábito, foi o exercício habitual de criticar e de ver coisas erradas em tudo, negativar tudo em volta, tudo está errado, tudo está feio, tudo é incorreto, tudo é o contrário, tudo é negativo. Isso se tornou um hábito em tua vida, talvez, e você se tornou uma dessas pessoas que estão passando julgamento em tudo e em todos. Não há nada positivo, não há nada belo, não há nada correto, não há nada de um lado positivo. Sempre o lado errado, o lado negativo, o erro, a falha, a imperfeição. Você entrou no hábito. Será que eu estou descrevendo nossa atitude? A resposta para isso, meu querido irmão e irmã, é sonde o seu coração. Sonde o seu coração quando você se pegar fazendo isso. Se arrependa com urgência. Clame ao Senhor por auxílio e veja como o diabo pode usar um hábito como esse para causar um grande mal na vida de outras pessoas e na igreja do Senhor Jesus Cristo. É por hábitos como estes, de pessoas que não controlam suas declarações, que muito problema é causado entre amigos. Assim, ore ao Senhor, clame por misericórdia a Deus, para que Ele te ajude a vencer este hábito. Há uma outra razão que leva crentes a uma disposição como essa, de passar o julgamento o tempo todo. Uma associação errada com pessoas erradas. Associar-se com pessoas que estão o tempo todo criticando tudo, o mundo inteiro e outras pessoas, tanto no meio cristão quanto em outros meios. E aos poucos começar a imaginar que cristianismo é notar as pessoas e medir as suas atitudes. Associações erradas com programas de televisão, com certos sites, com certos blogs, em que tudo que é feito ali, cada artigo, cada palavra, é para ver o lado errado das pessoas, o lado errado da religião. Que as pessoas nas novelas e muitos sites ditos cristãos fazem hoje, se não fofocar, se não denegrir uns aos outros, expor a inconsistência dos outros enquanto eles elevam a sua própria perfeição e sentem um grande prazer com essas coisas. Há crentes que toda a sua conversa é falar dos males de outras igrejas. Não há nada positivo na conversação. Parece que a lenha que alimenta a conversação é simplesmente os males de outras igrejas. E isso influencia os outros. E você não percebe que a sua conversação não é mais edificante. Querido, qual é a resposta para uma atitude como esta? Determine a si mesmo, com a ajuda do Senhor em oração, a pôr em prática as palavras de Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai e sobre isso falai também. Aqui está a resposta. Aí dá uma fonte terrível que leva crentes a um espírito hipercrítico e a maledicência. Essa é a terceira fonte. São tentações do diabo,
que lança em nossa mente um pensamento crítico e pesado contra um outro crente. E você, no lugar de abortar, você transforma esse pensamento mau em palavras más. E em pouco tempo, as pessoas estão sendo pesadas em sua balança e condenadas com severidade. E a pessoa, ou as pessoas envolvidas nisso não tem limites. E o julgamento condenatório se transforma em sarcasmo, em comentários em grupinhos, em desrespeito, e Satanás garantirá que isso venha a se formar como uma raiz de amargura no meio do povo de Deus, e que por meio desta raiz muitos sejam contaminados. Como saber se nós somos culpados disso? De julgar as pessoas desta maneira condenatória aqui descrita pelo Senhor na palavra? Bem, primeiro, se você é uma pessoa que se sente contente por dentro quando ouve algo desagradável sobre uma outra pessoa, você então está debaixo de uma disposição para o julgamento, para o hipercriticismo. Se uma pessoa tem prazer em ver alguma confusão, alguma desordem na igreja, um sorriso se levanta quando há contradições, há erros, algum problema, tal pessoa está debaixo de uma pesada inclinação para a crítica e para o julgamento condenatório. E a única solução é se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor enquanto há tempo, antes que Satanás use você para algo mais sério na luta do diabo contra Cristo e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma outra maneira de saber se nós somos culpados de um espírito de julgamento é perguntar a nós mesmos se nós estamos no hábito de expressar a nossa opinião sem conhecimento de todos os fatos. Você está no hábito de expressar a sua opinião sem o conhecimento de todos os fatos. Alguém falou alguma coisa, porque a pessoa que falou você confia, você toma com verdade, você já emitiu uma opinião crítica, sem conhecer os fatos. Queridos, nós não temos qualquer direito de passar julgamento sem ter ido atrás de todos os fatos. A atitude mais correta é fazer assim, se silenciar com um comentário, antes que você conheça a verdade sobre essas coisas. Passar uma opinião e julgamento sem conhecer com precisão os detalhes das coisas é ser culpado de um espírito farisaico e julgamental entre o povo de Deus. Será que nós incorremos neste erro de que imaginamos que quando alguém fala algo sobre uma outra pessoa, nós temos que fazer também um comentário julgamental sem buscar conhecer os detalhes das coisas? Há uma outra indicação de um espírito inclinado a julgar. E essa inclinação é se nós nunca nos esforçamos para entender as circunstâncias das pessoas. E nunca estamos prontos a descontar, a filtrar o erro das pessoas, nunca prontos a exercitar compaixão. Um erro aconteceu, o julgamento eu passo. Uma pessoa de espírito caridoso, aquela que exercita discernimento das circunstâncias que operam sobre as pessoas. E esse é o Espírito que deve exercer e viver em nós. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo com seus discípulos. Vocês aprenderam a justiça do reino de Deus? Vocês agora não julgareis uns aos outros, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos vos tornarão a medir. Você se recorda daquele incidente quando o Senhor enviou mensageiros, apóstolos, às vilas de Samaria para que eles preparassem o caminho para o Senhor vir antes? Eles foram na frente, preparando o caminho, dizendo, o mestre está chegando. E você se recorda que eles voltaram dizendo, os samaritanos não nos receberam, Senhor. E você se recorda como João e Tiago, aqueles dois irmãos, disseram, Senhor, nós devemos então pedir fogo do céu? Eles queriam destruir aqueles samaritanos. Eles queriam matar toda aquela vila, aquelas vilas de samaritanos com fogo dos céus. Mas o Senhor Jesus se vira para eles e diz, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Eles foram culpados de formar uma opinião sobre os samaritanos, de julgá-los, de condená-los, no lugar de perguntar ao Senhor Jesus Cristo, Senhor, eles não nos receberam, de que outra maneira nós podemos então informar sobre a tua vinda, Senhor? Que terrível, não é, a atitude daqueles discípulos? Eles queriam executar todas aquelas vilas, porque formaram uma opinião daquela maneira precipitada, sem compreender a circunstância daquelas pessoas sobre o Salvador. E a resposta do Senhor é uma resposta que se dirige a nós. Se não fosse a misericórdia de Deus, queridos amigos,
todos nós aqui nesta manhã estaremos condenados, porque todos nós somos culpados de julgarmos uns aos outros, mas graças a Deus que o Senhor é o nosso juiz e que Ele provê um lugar ou uma maneira de passarmos da condenação para a vida, e Ele julgou ao Senhor Jesus Cristo para que nós não fôssemos julgados. E a exortação, queridos, é vivermos nossa vida como pessoas que foram salvas por misericórdia, que Cristo recebeu o nosso juízo e que nós vivemos para Ele e com Ele uma vida nova, um novo comportamento. No versículo de número 3 ele diz o seguinte: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave, isto é, uma viga no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Um argueiro, não é? Por que reparas tu? Reparas, e a palavra é muito interessante, porque você olha com a lente, com muita precisão, olha com atenção no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês, não atenta, não capta com o teu globo ocular, mesmo que de relance, o tamanho da viga que está dentro do teu olho. Que interessante essa ilustração. Argueiro, uma farpa, um pequeno cisco, talvez uma pequena palha, significa aqui uma falha pequena. Por que atenta tu para a pequena falha do teu irmão, mas não vê a trave, a viga, o montouro, uma falha maior em tua atitude, em teu caráter, em tua vida, tentando corrigir a vida do teu irmão? O Senhor tem os escribas e os fariseus aqui em vista, claro. Ele está falando sobre oculistas cegos que tentam curar a catarata e hipermetropia de outras pessoas. Eles não conseguem ver, imagine aí um homem com um tronco enfincado no seu olho, uma viga de peroba rosa, e querendo tirar uma palhazinha do olho de outra pessoa. É uma ilustração hiperbólica, exagerada de propósito. Mostra a monstruosidade da contradição quando pessoas querem corrigir os outros, quando elas próprias não percebem suas próprias falhas gritantes em outras áreas. Nós somos muito mais rápidos, não é? E afiados para julgar as falhas pequenas dos outros do que para julgar as maiores ofensas que nós cometemos. E ele chama isso de hipocrisia, que ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pretensa de boa vontade para tirar ou apontar a pequena inconsistência do próximo, quando nesta mesma área ou em outra área nós nos comportamos muito pior. Isso é hipocrisia, diz o Salvador. O Senhor não deseja essa atitude e essa postura entre o seu povo. Ele não deseja que a sua igreja seja desta maneira. Nós aprendemos a discernir, nós aprendemos a julgar com a verdade, nós aprendemos a justiça do reino de Deus. Nós não podemos sair agora passando julgamento uns sobre os outros, e nós devemos sondar os nossos corações. Isso é condenado aqui, porque é uma disposição maligna que entra em uma pessoa para passar o tempo todo julgando aos outros, se tornando crítico, se tornando um juiz sob o trono do julgamento, mas não julga a si mesmo. Queridos amigos, somente aquelas pessoas que julgam a si mesmo com muita severidade, estão prontos a ajudar a tirar o cisco do olho dos outros. Você é assim? Uma pessoa que julga com severidade a si mesmo, que, como Paulo, se esbofeteia esse corpo desta condenação antes de vir aos outros para tirar a palha que está no olho de alguém. No versículo 3 ele diz: por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Existem muitos cristãos que possuem traves em seus próprios olhos e não reconhecem. E, meus queridos, quais são essas traves, essas vigas que podem estar em nossos olhos, que talvez nós não reconhecemos e nós queremos tirar o cisco do olho de outras pessoas? Deixe-me citar algumas. Há, primeiramente, no olho de um crente, muitas vezes, a trave ou a viga do orgulho. Será que nós temos esta trave do orgulho enfincada dentro de nossos olhos que nos impede de ver direito? O orgulhoso é aquela pessoa que não vê o seu próprio orgulho. Ele vê o orgulho em todo mundo, ele vê o erro em todo mundo, mas o seu próprio ele não consegue enxergar, uma coisa absurda, quase uma cegueira espiritual. O orgulho é algo que se manifesta de muitas maneiras. Pessoas que muito criticam são normalmente pessoas orgulhosas. Por quê? Porque são muito sensíveis às críticas. Já percebeu que as pessoas mais sensíveis às críticas são as pessoas que mais criticam? Eu me lembro de uma pessoa em outro país
que era uma das pessoas, um homem dos mais fofoqueiros que eu já conheci em toda a minha vida, e tudo era uma crítica. Até um dia que eu vi que ele comentou, e foi-lhe ouvido dizer que se tem uma coisa que eu detesto é uma fofoca. Assim é um orgulho, uma trave, uma viga dentro do olho das pessoas, não é? Elas não conseguem ver, reclamam e se sentem ofendidas quando criticadas, mas tendem a não se recordar que fazem a mesma coisa com os outros. Essa é a trave, a viga do orgulho. Eu não me vejo um grande crítico, nem me recordo quão crítico eu sou, quantas palavras já pus para fora de criticismo, porque, em minha opinião, sou eu que sou criticado pelo mundo inteiro. Há uma outra viga, uma outra trave no olho, muitas vezes. É a trave da desobediência a Deus, a viga da desobediência a Deus. Eu estou no hábito de não me submeter à palavra de Deus. E nós vivemos uma geração assim, você percebeu? Que a palavra de Deus parece que flui como doutrinas belas, mas eu não tenho um compromisso em me submeter e obedecer a essas doutrinas. Essa é a geração em que nós vivemos. As pessoas entendem coisas maravilhosas, mas elas vivem sua vida à parte da palavra de Deus. É como se a palavra de Deus fosse um belo exemplo, uma pintura. Eu olho, que pintura maravilhosa, deixa eu viver a minha vida da minha maneira. Essa é a trave da desobediência a Deus. Eu me coloco no hábito de não me submeter à vontade de Deus, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Eu encontro subterfúgio em minha mente para não aplicar o que eu aprendi da palavra de Deus, e logo eu me vejo acima da palavra de Deus e acima dos deveres cristãos. Eu chamo isso de legalismo, eu chamo isso de desnecessário, eu chamo isso de usos e costumes, quando o Senhor declara e comanda certas coisas óbvias e diretas na palavra de Deus, para o bem de nossa alma. Essa é a trave da desobediência a Deus, e o resultado é que eu dou vazão à minha velha natureza, e uma dessas formas de dar vazão à velha natureza é que eu começo a passar julgamento crítico sobre tudo e sobre todos. Quando eu sou questionado sobre algo, a minha vida não dedicada, a minha vida egoísta, a minha vida de decidir como será o meu cristianismo, as pessoas se tornam os meus algozes, os meus inimigos, e eu desenvolvo um senso muito crítico, julgamental, de qualquer admoestação que eu recebo. Essa é a trave, a viga da desobediência a Deus. Se você está neste hábito, meu querido amigo, humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor, porque Ele trará disciplina à sua vida em tempo determinado. Sua vida não irá prosperar espiritualmente, o Senhor não adicionará as demais coisas, porque o reino de Deus não está em primeiro lugar. Ele prometeu fazer isso, Ele prometeu abençoar condicionalmente a nossa submissão. Arranque essa trave, arranque essa viga de teu olho, se este é o caso. Mas há uma terceira trave, que nos traz cegueira espiritual. Essa é a viga da falta de amor para com os irmãos. Um espírito de julgamento é exatamente o oposto das palavras de 1 Coríntios capítulo 13, não é verdade? Sobretudo o versículo de número 4. Um espírito de julgamento é exatamente o oposto dessas palavras. O amor, diz Paulo, é sofredor, é benigno, mas o espírito de julgamento não é. Ele é duro, ele é ácido, ele não se demora a julgar, e essa é a trave da falta de amor fraternal para com os irmãos. Eu preciso fazer declarações sobre o caráter e a atitude de uma pessoa para um terceiro. Assim eu saio por aí com a minha atitude dura, e no momento em que eu fervo por dentro, eu coloco para fora as minhas palavras sem nenhum autocontrole. Que pessoa fraca eu sou! Eu me acho muito forte, mas os músculos das minhas emoções são fraquinhos, que não conseguem controlar o meu corpo, eu não consigo suportar. Eu preciso colocar para fora uma opinião. Esta é a trave, a viga da falta de amor para com os irmãos. Mas veja agora o versículo de número 5. Ele diz: tira primeiro, arranca primeiro essa trave do teu próprio olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É muito interessante a maneira como o Senhor constrói a ilustração. Ele não está dizendo simplesmente não passe um julgamento, uma opinião sobre a atitude sobre irmãos. Não, ele está dizendo, depois que você estiver diante de Deus com sinceridade, você deve admoestar os irmãos, porque ele diz: então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É necessário a admoestação mútua. É necessário, e é assim que a igreja segue em frente com a admoestação mútua. Mas versículo de número 6: não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se
vos despedacem. O extremo oposto aqui agora do comportamento acima condenado. O Senhor, ele vira a moeda do outro lado e condena aqui a disposição oposta da disposição que ele condenou primeiramente. Ele condena no versículo 6 a falta total de julgamento. É isso que ele está fazendo aqui. Ele está dizendo: não jogue aos porcos e aos cães as coisas santas e as suas pérolas. Ele está dizendo: não seja um crente que não julga nada, que não discerne nada, que engole de tudo, um crente avestruz. Não faça isso. Não permita isso na casa de Deus. Ser uma pessoa sem critério, ser uma pessoa sem princípio, que não discrimina entre o certo e o errado, que aceita, que permite todo tipo de comportamento, todo tipo de atitude, todo tipo de ensino, que permite que mau comportamento, fofoca, falso ensino, entre na vida da igreja simplesmente pelo princípio do amor. Não julgueis, não toque nada, deixe isso acabar com a igreja, deixe isso contaminar a adoração, o louvor, a vida daquele crente, não fale nada, simplesmente pelo bem da paz, paz, onde não há paz. Ele diz: não deis aos cães as coisas santas. É um versículo que surpreende as pessoas quando leem pela primeira vez, não é? É surpreendente ouvir isso do manso Salvador, do Jesus de misericórdia, do amado de nossas almas, chamar pessoas de cães e de porcos, especialmente quando essa declaração é precedida por palavras de compaixão. Não julgueis para que não sejais julgados. E de repente ele está dizendo: aqueles cães, aqueles porcos, não joguei as vossas pérolas para eles. Que coisa, não é? É surpreendente, não é, ver isso? De repente parece que o Senhor está chamando pessoas de cães e porcos. Pode parecer uma linguagem surpreendente, mas é surpreendente para quem não está no hábito semanal de ler a palavra de Deus. Assim você se distancia do chão sólido das verdades da palavra de Deus. E assim você se surpreende com isso. Mas o Salvador, ele já usou outras metáforas para descrever a atitude de certas pessoas. Em Lucas 13:32, ele se refere a Herodes como uma raposa. E raposa para o judeu era um animal muito vicioso, sutil, mau. Em Mateus 23:33, ele chama os fariseus de serpentes, de raça de víboras. Mas essa passagem difere das demais. Ela não está chamando nenhum grupo específico de cães, de porcos. Ele não está chamando os gentios de porcos. Ele não está chamando um grupo específico como os escribas e fariseus. Essa é uma expressão proverbial. Ela ilustra a futilidade de oferecer algo de grande valor a alguém incapaz de apreciar. Esse é o propósito aqui. Que na verdade, uma pessoa ignorantemente do valor destas coisas desprezaria o objeto que você está oferecendo. Ele fala sobre cães. São pessoas que odeiam a verdade e odeiam a santidade. São chamados de cães na Bíblia. Ele diz: os cães não entrarão no reino de Deus. São esses os mesmos cães aqui, para quem as coisas santas não são lançadas. Não compartilhe com pessoas assim as coisas santas, porque irão desprezar e atacar viciosamente aquilo que é santo, aquilo que é elevado, tentando dilacerar com suas palavras aquilo que é de elevado valor, como os cães. Pessoas assim são chamadas de cães. Cães na Palestina não eram como os puppies, não eram como os cachorrinhos de apartamento de nossos dias, eram animais selvagens, eram animais que comiam coisas podres, mortas, que atacavam você se você se aproximasse 3 metros da comida dele, que te olhavam com um olhar sanguíneo. Esses eram os cães da Palestina. Se alimenta de restos mortais, de lixo, do próprio vômito. Porcos referem-se a pessoas impuras, de comportamento vulgar, de comportamento impuro, incapazes de ouvir e de apreciar as pérolas do Evangelho, mesmo que seja dentro de sua própria família. Cães e porcos eram animais cerimonialmente impuros, você se recorda, não é? Você não poderia tocá-los. Se você fosse um judeu, se tocasse, não poderia entrar no templo, teria que se purificar. Eram animais também repulsivos para os gregos, para os romanos, cães e porcos na sua literatura. O Senhor está descrevendo aqui, com tamanha severidade, pessoas que no lugar de ouvir com atenção e com civilidade a palavra de Deus, propositadamente desprezam, ridicularizam, vulgarizam as verdades e as coisas santas da palavra de Deus. Com essas pessoas não deve haver um compartilhar singelo e amistoso das coisas preciosas. Você deve se apartar de pessoas assim, porque elas irão vulgarizar e ridicularizar e pisar sobre coisas santas. Não aconteça, diz ele, que pisem com os pés as vossas pérolas, como fazem os porcos, e voltando-se vos despedacem, como fazem os cães, quando você começa a oferecer alguma coisa por um cão selvagem. A religião cristã, querido,
E nosso testemunho é normalmente desprezado e ridicularizado quando compartilhado com pessoas que não a desejam, que não a valorizam. E essa é uma precaução para aqueles que não usam de qualquer discriminação a respeito das verdades eternas. Nós temos uma mensagem preciosa em nossas mãos, uma mensagem santa, é uma mensagem que deve ser dirigida a pessoas, e nós esperamos pela obra do Espírito Santo de Deus. Mas esta mensagem gloriosa, que haverá de julgar o mundo inteiro, não pode ser lançado na lama, não pode ser entregue às pessoas que irão pisar, vulgarizar, mal representar esta palavra diante do mundo e dos homens. Nós não podemos oferecer, e este é um comando do Senhor Jesus Cristo, que não seja feito desta maneira. Um cuidado deve ser tomado, para que ninguém comece, não é, a agir desta maneira. Mas veja como o Senhor, Ele é cauteloso. E assim nós devemos tomar um grande cuidado também, que ninguém comece a considerar o seu próximo como um porco, como um cão, e assim se desculpe a si mesmo de não compartilhar o Evangelho com esta pessoa, ou de ajudá-lo como pode, como deve. Assim a palavra de Deus é de tamanho balanço e é maravilhoso. As palavras do Senhor no versículo 6, elas não são desdenhosas, elas não são despreciativas, não se aplicam a todas as pessoas não crentes, ao mundo inteiro, não. Mas sim a pessoas que se fazem antagonistas e assim incapazes de receber o Evangelho. Por mais triste que pareça, algumas pessoas, não importa o quão paciente você seja, quão impaciente você as ensine, elas simplesmente não têm ouvidos para a palavra de Deus. Elas rejeitam e elas detestam a palavra, e elas se colocam nessa categoria do versículo 6. E para isso nós devemos então, como os discípulos em Mateus capítulo 10, virar as costas por algum tempo, batendo o pó de nossos sapatos e seguir em frente pregando o Evangelho para outras pessoas. Observe que esse é o mesmo conselho que de forma diferente é dado aos 12 discípulos. Mateus capítulo 10, algumas páginas para frente, versículo de 11 a 14. E em qualquer cidade, diz o Senhor, ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E é exatamente o mesmo ensino aqui no versículo 6 do nosso capítulo. O Senhor, ao enviar os 12 apóstolos, ensina e os adverte dessas coisas. E lá no versículo 16 do capítulo de número 10, ele diz então essas palavras: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Queridos, o Senhor quer que seus discípulos sejam inteiramente inofensivos em seu relacionamento com os outros. Inofensivos. Não pessoas de uma atitude violenta, pessoas gentis, um novo caráter. Cavalheiros, uma atitude gentil. Mas ao mesmo tempo, Ele quer que eles reconheçam que a fé não é de todos os homens, que a fé não é de todas as pessoas. E algumas pessoas instigadas serão a desprezar o povo de Deus, a palavra de Deus, quando ouvirem o Evangelho. Elas serão instigadas a fazer isso. Bem, nós vimos sobre o julgamento de Deus, preciso concluir. Como isso deve ensinar a santo temor a uma geração que perdeu a santa piedade. Nós vimos que os cidadãos do reino de Deus são verdadeiros discípulos de Cristo neste mundo, que estão lutando contra seus pecados, contra a sua imaturidade, contra as suas falhas, que precisam de um irmão e não de um juiz, de uma irmã que se achegue e admoeste, que não deixa a pessoa permanecer no erro e na atitude errada, mas que com sabedoria, no contexto da amizade, chegue sim e admoeste em particular. Não deixe o erro, a falta de consideração e a ignorância da vontade de Deus persistir em uma vida. E nós vimos também que em todos os nossos tratos com as outras pessoas, nós devemos lembrar que nós não somos agentes do julgamento divino sobre as pessoas, mas agentes de sua salvação e de sua melhora de caráter e de crescimento na casa de Deus. Nós queremos ganhar pessoas para uma posição melhor diante do Senhor e não destruí-las. Assim, ao lidarmos com uma atitude errada, com uma doutrina errada, nós devemos diferenciar entre a pessoa e o ensino e tentar trazer as pessoas para uma melhor posição diante do Senhor.
Que o Senhor escreva essas verdades em nossa alma. Que por elas Ele aumente a nossa estima pelos irmãos na casa de Deus e aumente a nossa piedade, que é profundo respeito por Deus e profundo amor por Ele.